Então agora já está gravando. Vocês agora já são artistas. Espera aí, vou pôr a tela agora. Juliana, desse jeito dá para ver ou você quer que eu aumento? Não, dá para ver, tem que ver com eles, né? Vocês estão conseguindo visualizar no telefone de vocês? Boa, tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Ok, Certinho. então. Então dá para eles visualizar, Marcão. Então tá tranquilo. Beleza, então. É porque outro dia eu estava fazendo uma aula assim, aí o meu travou aqui, até que saiu. Não, mas toda vez quando a gente vai fazer isso, às vezes trava mesmo. Acho que a própria configuração, né, do PowerPoint. Certo. Então vamos começar, né? Quer começar, Juliana? Tá, pode ser. Pessoal, olha só, boa tarde. Boa tarde. Vocês já ouviram falar de autoavaliação? Vocês já ouviram esse termo em específico? Sim, alguns não, né? Então, a proposta desse terceiro ciclo, que corresponderia ao terceiro bimestre, que nós estamos trabalhando nessas aulas online, vocês vão ter que fazer uma autoavaliação. Então, por isso que o próprio nome aí do slide fala, ó, autoavaliação estudantil. Então, significa, gente, que é você se autoavaliar enquanto aluno, tá? Mas não é para, por exemplo, eu vou colocar 10 para mim de cima e embaixo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter aí um critério de seriedade, né, Marcão? Porque não adianta a gente colocar lá, eu participei de todas as aulas, eu enviei todas as atividades, eu estou sendo uma pessoa participativa nos grupos, perguntando, se realmente você não está fazendo isso, tá? Quando a gente fala de autoavaliação, é uma coisa muito séria, porque você vai estar avaliando a sua participação enquanto estudante. Então, não vai ser eu, professora Juliene, ou professor Marcão, que vai simplesmente falar, eu vou dar 10 para esse aluno e 0 para esse aluno. Não. Você vai olhar o seu desempenho enquanto estudante nessas aulas não presenciais, tá? Então, a aula aqui é para explicar para vocês como que vocês devem fazer isso. Pode falar aí, Marcão. Aí, assim, dentro dessa questão da autoavaliação, ela também é um instrumento muito importante para mim, para a Juliene e para os demais professores, para a gente compreender como que está sendo esse processo aí na sua casa. Porque quando eu estou na escola com você, eu consigo verificar isso de forma mais próxima. Agora, como você está na sua casa e eu estou dando aula também na minha casa, à distância, eu não consigo verificar isso assim em tempo real, presencialmente. Então, quando você preenche para a gente uma autoavaliação, a gente entende, a gente observa, a gente identifica o que a gente precisa fazer para melhorar, para te atingir, para que você também possa alcançar esse processo de educação, certo? Tem alguns alunos que têm mais facilidade e tem outros que têm mais dificuldade quanto ao acesso a essas tecnologias ou aos nossos conteúdos e ao nosso planejamento. Então, dessa forma, quando a gente te escuta a sua autoavaliação, a gente tem mais condições de te avaliar e também de modificar o nosso processo de ofertar esse ensino para vocês. Porque assim, pessoal, é uma mão de via dupla. Para nós, professores, trabalharmos, a gente precisa da participação de vocês. Então, se, por exemplo, os professores de vocês estão cobrando, mandando as atividades, passando videoaula, e vocês não estão dando um feedback, que é um retorno para a gente, fica complicado de a gente avaliar vocês e até mesmo vocês se autoavaliarem. Então, olha só, o ponto-chave aí, né, Marcão, é o quê? Organização e você ter um comprometimento. Então, assim, não parte só de nós, professores, vai ter que partir de vocês também, tá? Sim, isso. Verdade. Tem alguém que parece estar com o microfone ligado, o Marcão? Sim, acho que é o pessoal. João Pablo. Gente, é o seguinte, para quem entrou por último, a gente estabeleceu uma regrinha aqui durante a aula. Quando o professor estiver falando, você, por favor, desligasse seu microfone, tá bom?
fica com o microfone desligado. Aí, quando você quiser participar, você liga ele e nos chama. Combinado? Tem gente riscando a tela aqui, ó. Não sei como que esse pessoal consegue fazer isso. É porque eles têm a opção aí de escrever. Ah, sim. E aí, professor, meu celular tá quebrado. Coloca o microfone no mudo aí, Eliana, por favor. Meu telefone tá quebrado aqui, tá difícil de mexer. O seu telefone. Cauã. Aí, arrumou, Cauã. Agora foi. Tá. Olha só. Pode falar, Marcão. Quer que mude o slide? Não, vamos ver com eles aí se eles entenderam, pelo menos a parte que a gente falou, né? Beleza. Entendi. E aí, gente? Vocês entenderam? Entendi também. Vocês entenderam a proposta em si? Sim. Eu fui porque agora que eu descobri que ligava o microfone aqui. Quem falou? Eu falei que eu fui escutar só agora, porque agora que eu descobri como liga o microfone. O mesmo digo eu. Tá. Vamos lá, então, pessoal, para de riscar a tela. E também desliga o microfone, quem tiver com o microfone ligado, porque tem hora que tá cortando aqui. Agora, por exemplo, a Juliane foi falar, eu não entendi direito o que ela disse, porque tava barulho no foninho de alguém aí. Acho que, ó, quem tá com o microfone ligado? Eliana, tá com o microfone ligado. Desliga aí, Eliana, por favor. Yasmin, não. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Yuri Gabriel, tá com o microfone ligado. A Grace Kelly também tá com o microfone ligado. Eliana, procura aí como se fosse um microfonezinho no seu celular. Clica em cima dele. Que aí desliga. Aí. Acho que agora tá ok, Marcão. Agora eu também acho que dá para ir. Isso. Teve um aluno que perguntou, porque entrou agora. Então, quem entrou agora, a gente está falando sobre autoavaliação. Autoavaliação, pessoal, é você avaliar o seu desempenho enquanto aluno, estudante, nesse período de aulas não presenciais, tá? Então, vocês vão responder um questionário que vai ser enviado para vocês, que vocês vão avaliar o seu desempenho. De novo, Marcão. Grace Kelly, desliga seu microfone, por favor. Vê se você consegue desligar aí, Marcão. Você é o administrador, você pode desligar. Eu estou tentando aqui. Aonde eu clico para desligar? Mudo. Clica em mute, que vai mudar sim. o microfone. É verdade. Pode ir falando, Juliane. Tá, acho que tá ligado ainda o dela. Então, pessoal, aí vai ser enviado, a gente vai mostrar para vocês como que vai ser o modelo que vocês vão ter que responder. E quando vocês responderem, vocês precisam ter o máximo possível de seriedade quando forem responder. Como assim? Vocês têm que ser sinceros. Não adianta, por exemplo, você não ter acompanhado nenhuma aula presencial, não ter enviado atividade, você não ter perguntado para os seus professores a respeito do conteúdo e você colocar lá, cumprir com todos os combinados. Não. Até porque o seu professor vai olhar lá na planilha que ele tem que você não fez isso. E, gente, essa autoavaliação, igual o Marcão falou, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, como a gente não está presencialmente ali olhando o desempenho de cada um de vocês, a gente vai precisar saber o que vocês estão conseguindo entender ou não entender para a gente até mudar a nossa metodologia, né, Marcão? Isso. Uhum. Então, assim, é essencial. Então, a gente precisa da participação de vocês, dos pais de vocês, para ajudar vocês também a fazerem isso. E vocês precisam ser sinceros. Não adianta falar lá, eu cumpri com todos os combinados, sendo que você está sem nota com quase todos os professores, né, Marcão? Que é o que a gente está vendo aí com vários alunos que estão dessa forma, tá? Pode falar, Isso. Marcão. Porque às vezes, por exemplo, você tem muita facilidade com uma matéria. Vamos colocar como exemplo, ciências. E
você já tem dificuldade com história ou matemática, enfim, a matéria que você tem mais dificuldade aí. Aí, lá em ciências, você consegue colocar cumpriu com os combinados. Você foi sincero e colocou, consegui cumprir com os combinados. Aí, em história, você fala, cumpri com quase todos os combinados, ou então, não cumpriu com os combinados. O professor de história vai acender uma luzinha para ele. Ué, mas como assim? Ele está tendo dificuldade na minha matéria? E aí, esse professor ele vai poder ter um olhar diferente com a sua forma, a sua maneira de conduzir o seu estudo. Por exemplo, eu estou vendo a Eliana aqui. Aí a Eliana vai falar para mim, na autoavaliação dela. Eu não cumpri, eu cumpri com quase todos os combinados. Aí eu vejo a autoavaliação dela e falo, Eliana, mas por quê? O que está acontecendo? Aí a Eliana vai me explicar. Então, eu vou ter um olhar diferenciado com relação à forma de tratar, a forma de oferecer esse conteúdo para a Eliana. E assim sucessivamente, certo? Então, quando você é sincero, como a Juliane falou, e aponta realmente as suas dificuldades que você está tendo em conseguir caminhar nesse ensino à distância, nós temos essa ferramenta, né, que é as suas respostas, para poder modificar a nossa maneira de lidar na aula. É isso. Assim também, né, Marcão, por exemplo, você não pode colocar lá, vamos supor, o professor está cumprindo com todos os combinados, né, Marcão? Enviando aula, tirando as dúvidas, e você marca lá que não cumpriu tudo por culpa de um determinado professor. Não, também não pode fazer esse tipo de ação, viu, gente? É uma avaliação séria, tá? Não é para responder de forma de brincadeira, não é para você, por exemplo, mentir ou omitir informações, é para você responder de uma forma muito séria essa autoavaliação, tá bom? Porque ela é um instrumento, como o próprio nome dela diz, a avaliação. Tá avaliando um determinado aspecto ali, né? Ok. Mudar o slide? Pode ser. Então, se quiser comentar, pode comentar. Tá, eu vou ler aqui e aí a gente faz os comentários. Então, como fazer essa autoavaliação? A autoavaliação, ela deverá ser realizada pelos estudantes para a análise de sua organização e de seu comprometimento nos estudos. Segundo, a autoavaliação consiste em classificar, analisar e avaliar comportamentos, atitudes e tarefas, né? Então, nessa autoavaliação, você vai estar dizendo, quando você vai estar respondendo essa autoavaliação, você vai estar dizendo como que está sendo a sua atitude com relação a essas atividades durante a semana. Os professores postam e o que você está fazendo? Você realmente está comprometido? Você entra lá no grupo, responde chamada e, sei lá, volta só no final do grupo para dar tchau para o professor? Você, isso quando mesmo. o professor posta o vídeo que ele grava, né, com todo carinho, né? A Juliane, eu observo tanto que a Juliane se esforça para preparar as aulas dela, para fazer as aulas bem planejadinhas, vídeo, aula no Zoom. E eu vou falar para vocês, gente, não é fácil gravar um vídeo. Mesmo que ele não tenha quase nada de edição, é muito difícil, né? Outro dia nós estávamos tendo reunião e um professor falou que para gravar um vídeo desse leva umas 3 horas. E é um vídeo de, sei lá, às vezes 8 minutos, 5 né? minutos. Justamente. Uhum. Justamente, isso mesmo, 5, 8 minutos no máximo ali. E assim, a gente faz o possível para justamente ajudar vocês, para vocês conseguirem fazer uma organização e comprometimento com as aulas. Então, igual eu falei no início, é uma via de mão dupla. Vocês precisam se esforçar e nós também, nós enquanto professores. Se tem essas duas formas trabalhando junto, né, andando lado a lado, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Então, por isso que essa autoavaliação, acho que ela vai ser um ponto fundamental, sabe, Marcão? Porque a gente vai saber como que os meninos estão, eles vão poder expressar ali e
chamar a atenção mesmo, aqueles que estão assim, eu sei, gente, tá em casa, estudar em casa, tem o sofá ali, a televisão, você fica doido para deitar ali, né, e assistir ou jogar seu Free Fire, né? Então, o que acontece? Eu sei, não é fácil, não é só vocês não, mas a gente tem que mostrar que a gente consegue ter esse comprometimento, essa organização. É o estudo de vocês, entende, galera? Então não adianta nada você... eu vou deixar assim porque vai rolar desse jeito mesmo e pronto. Não, não é assim. Bora ter comprometimento. Isso aqui, gente, organização e comprometimento, vocês vão levar para a vida inteira. Não é só nas aulas não presenciais. É a vida toda vocês vão trabalhar com isso. Você pode jogar seu Free Fire, você pode ir lá, sei lá, comprar diamantes, enfim, né? Mas você tem um tempo para aquilo ali, tá bom? Então você vai ter um período para você realizar aquilo. Durante as aulas online, qual é o nosso horário, gente, de aula? Se fosse presencial, começa que horas? 1 hora. 1 hora. E acaba que horas? 5. 5? Que 5, ô Vinícius? Faltou. Quando não tem recreio. Quando não tem recreio. Mas a gente tem que estar tendo recreio, viu? Recreio. Agora vocês estão tendo recreio online. Aí, de 1 hora até 5h20. Então, nesse período aí, faça um comprometimento com vocês, sabe? Se organiza ali, faz as atividadezinhas que vocês têm que fazer. Gente, se vocês têm a condição de ter acesso à internet igual vocês têm, utilizem isso ao seu favor. Muitos colegas de vocês não estão tendo esse privilégio. Estão tendo uma dificuldade extrema, né, Marcão? A gente sabe disso. Agora, se você tem esse privilégio, use isso ao seu favor, tá? Pode falar, Marcão. É verdade. Como a Juliana estava falando, tem muitos colegas de vocês que não têm acesso à internet e para eles está muito complicado de estudar, porque eles não estão tendo esse acesso que vocês estão tendo a nós professores. Porque a internet ela tá justamente tornando possível isso, de você ter acesso a mim, a Juliane e aos demais professores, né? E eu tenho certeza que dá para estudar dessa forma. Porque no começo estava meio difícil, a gente não tinha se adaptado, né? A gente pensava que ia voltar logo. Então, eu acho que até muitos alunos não estavam muito comprometidos porque achavam que ia ser rapidinho. Mas, como a gente observou, não foi assim, né? E a gente vai até o final do ano dessa forma. E agora a gente está adaptado. Eu acredito que a gente já está adaptado. E pelos vídeos, pelas explicações, pelas aulas que a gente tem planejado e postado para vocês, com certeza dá para estudar. Agora tem o seguinte, como a Juliane falou, tem que ter organização. Se nós não nos organizarmos, nós não vamos conseguir. E quando a gente está em casa, tem um monte de coisa para tirar a nossa atenção, né? Por exemplo, eu aqui em casa, se eu não sentar em uma cadeira confortável, levar o meu computador para uma mesa, num ambiente tranquilo, bem organizadinho, eu não consigo render, certo? E aí eu penso em vocês. Por exemplo, se você for estudar, começa a sua aula 1h e aí você pega o seu telefone, ou o seu computador, que seja, não sei, vai para um ambiente da sua casa que tem, por exemplo, uma cama, ou que tem um sofá bem convidativo. Aí você olha para aquele sofá, olha para aquela cama e pensa, eu vou dar uma deitadinha, vou estudar deitado hoje. E aí daqui a pouco você começa o caderno cai no rosto, assim, ó. Isso, Você vai começar a relaxar demais, aí daqui a pouco você está tão relaxado que acontece isso que a Juliana falou. O caderno cai no rosto, você não consegue mais estudar, você perde o foco. Então, a gente precisa ter organização, precisa ter atitude de organizar as nossas tarefas, precisa ter um comportamento que nos leve a ficar focado nesse período que vai de 1h até as 5h20. Porque a professora Regilene está chegando, galera, vai entrar agora. Porque, como a Juliana falou, se a gente estivesse presencial, a gente estava a tarde inteira na escola. E isso, gente, não é bom para mim, não é bom para a Juliane, não é bom para a Regilene que está chegando, é bom para você. Claro que a gente vai ficar muito feliz de ver os frutos do nosso esforço.
mas é bom para você, porque você está garantindo o seu futuro, né? Ninguém queria que as coisas fossem assim. Quando começou 2020, ninguém imaginava que ia ser desse jeito. Acabou acontecendo, né? Então agora é o que nós temos. E a gente precisa se doar e fazer o nosso melhor naquilo que está acontecendo, que é a pandemia e são as aulas à distância, certo? Aí aqui, gente, nesse próximo ponto, tem outra coisa muito importante, ó. Dentro da autoavaliação, então, você irá avaliar seu comprometimento com as atividades, as aulas e a entrega das atividades para seus professores, além da sua organização para realizar para realizar essas atividades. Então, ó, primeiro de tudo, organização. Vou falar um pouquinho aqui, aí depois a Juliane continua nesse tópico. Ok. Hoje, eu estava dando aula pela manhã, e aí eu estava lá no meu quarto, né? E aí eu vim para o quarto do Caleb, eu estou no quarto do Caleb agora. E aí, o Caleb também está estudando online, é claro, igualzinho a vocês. E sempre que as aulas vão começar, a Paula, que é minha esposa, ela sempre conversa com os meninos. Ó, gente, está na hora de organizar o quarto. Vamos colocar as coisas no lugar. Vamos colocar os materiais na sua escrivaninha para que você consiga se organizar para estudar. Porque se eu tivesse chegado aqui no quarto do Caleb, visto aqui essa escrivaninha onde eu tô, com um monte de papel esparramado, canetinha, lápis de cor, caderno, o caderno eu nem sabia onde estava, sabe? Um livro jogado ali. E aí vai dar 1h da tarde para começar a aula, tudo desorganizado. Até que esse menino se organiza, ele já perdeu um tempão da aula e das explicações do professor, certo? Então, uma das questões fundamentais para você, nesse tempo também, é você se comprometer a organizar os seus materiais e também organizar o seu tempo, certo? Quando você chega na escola, primeira aula, tá tudo organizadinho, cadeira no lugar certinho, né? Você tem todas as regrinhas para poder ir para a sala de aula, enfim, lá é tudo organizado. E a organização, ela existe para que você consiga render, tá bom? Pode falar, Julinho. Isso mesmo. Olha só, pessoal, a gente sabe que muitos de vocês talvez não tenham, por exemplo, uma escrivaninha, né, Marcão? Vamos colocar assim um lugarzinho ali, uma mesinha para você fazer. Muitos de vocês, pelo menos pelos relatos que eu sei dos alunos, estudam mais ali na mesa ali da cozinha, chega o horário da aula, vai para lá e se organiza. Tentem se organizar assim, igual o Marcão disse. Porque, gente, se você não conseguir se organizar para você sentar, colocar sua água ali, porque vocês precisam se hidratar, tá, gente? Colocar a sua água, você organizar o seu trabalho ali de alguma atividade, alguma coisa assim, não vai. Uma outra coisa, os grupos de WhatsApp de vocês estão com os horários de aulas dos professores. Então, o que você vai fazer enquanto aluno? Vai clicar na imagem, anotar lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta no seu caderno ou em alguma folhinha que você tem. Escrever o horário que começa a aula e o horário que termina. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula. E aí você vai saber, por exemplo, segunda-feira vocês vão ter aula de português, por exemplo, 2 aulas de português, uma de história, uma de ciências e uma de geografia. Então, segunda-feira vocês têm essas 5 aulas. Então, se o professor de língua portuguesa, na sexta passada, passou uma atividade, ele vai corrigir essa atividade nesse dia. Então, você deveria estar com a atividade o quê? Pronta, feita. Por quê? Muitos professores, Marcão, estão fazendo as correções junto com vocês no grupo de WhatsApp. Pessoal, quem respondeu a pergunta tal? Aí vai lá e coloca por áudio ou escrito. Isso, toda vez que vocês fazem isso, os professores estão anotando no nome de vocês. Ah, o aluno Gabriel fez isso, o Vinícius fez isso aqui, a Melissa também, o André também fez essas atividades, a Fernanda. Então, observa que o professor está atento o momento todo ao que vocês estão fazendo.
E vocês precisam manter isso também. Isso é organização. E vocês são capazes de fazer isso. Então, primeira coisa, dica que eu deixo essencial para vocês. Eu falo isso porque eu estava dando aula de estudo orientado para os meninos do 8º e 9º ano e eu estava ajudando eles a montar um cronograma de estudos. Então, primeira coisa, olha o seu horário. Lá no grupo de WhatsApp tem a imagem com os horários e os dias da semana. Pega e escreve, para você saber de qual aula que está se tratando. Começou a aula, eu sei que vocês estão em casa e que tem muitas interferências. Então, você senta e fala, eu vou ter que estudar agora nesse período, para justamente não acumular, gente, atividade e você não ficar de recuperação. Vocês estão vendo aí que tem recuperação, que tem aluno que está sem nota, que tem aluno que está levando falta. Então, vocês precisam se organizar para ajudar a gente ajudar vocês. Tá? É uma ajuda mútua. Não é só, por exemplo, o aluno em si ou o professor em si. Somos nós, tá? Nós. Então, organiza dessa forma. Se organizou com o horário? Vamos para as atividades. Tá com dúvida, gente? Pergunta. Não precisa ter medo de perguntar. Você tem que chegar e perguntar, professor ou professora, eu não sei como resolver isso aqui, me ajuda. Eu tenho certeza, né, Marcão? Na hora o professor vai te responder, vai tirar suas dúvidas, tá? Tá dentro da aula dele, ele vai te responder, tá bom? Então, isso é organização. É se organizar enquanto aluno, se organizar ali para mostrar que vocês... Gente, vocês estão ficando aí, vocês estão crescendo, né, Marcão? Vocês estão ficando mais velhos, vocês já, ano que vem, vocês já vão para o 8º ano, já vão ser uma cobrança um pouquinho diferente, mais cobrança. Então, vamos começar a se organizar, tá? Pode falar, Marcão. Tem alguma dúvida, né, gente? Talvez vocês estão com dúvida aí. Não, professor, entendi tudo direitinho. Entendeu, Vinícius? Entendi. Não tem. Mais alguém? Também não tem. Tá. Tá de Eu acho que boa, talvez vai tem aparecer dúvida, um pouco não. mais de dúvidas quando a gente mostrar o modelo, né? De autoavaliação. E eu acho que o tempo tá quase acabando. Vai ter que Tá. falar para eles, né? Que vai mandar outro link e tal. Gente, o nosso tempo aqui está quase encerrando, está faltando pouco Mas mais não de tá 5 minutos. Tá? A gente Oi? vai usar o primeiro. Não tá acabando a aula, a gente vai usar o primeiro e segundo horário. Isso. Quando acabar o tempo aqui, eu vou mandar outro link, aí vocês entram de novo, tá? Ô, professor, Fala. a terceira aula também vai ser assim? Não, são só as duas primeiras. Isso. Tá bom. Todo dia vai ter esse tipo de aula online? Com avaliação? Não, desse jeito, aula online, sem ser pro grupo do WhatsApp. Sim, os professores vão começar a utilizar cada vez mais o Zoom, mas Sim, acho que a gente vai... o que ele perguntou, Marcão. Oi? Eu acho que eu entendi. Eu acho que ele está querendo saber o seguinte, se os professores vão dar aula pelo Zoom. Sim, aham. É isso, né? É isso? Sim. Foi isso. Vai ser os professores de todas as disciplinas vão dar uma aula por semana pelo Zoom. Os meus alunos do 7º D que estão aqui, eu já dei a minha aula com eles, segunda-feira. Então, aí todos os professores vão fazer isso. Então, aí, organização, se organizarem já. Tá bom. Sim, aham. Então, todo dia vai ter isso? Não, como a Juliane falou, cada professor ele vai ter que trabalhar uma aula por semana, no mínimo, pelo Zoom. Então, como os professores têm aulas durante a semana distribuídas nos vários dias, então provavelmente você deve ter uma aula de Zoom em alguma matéria naquele dia. Então, segunda, de repente, sei lá, o professor de ciências dá a aula dele do Zoom da semana. Mas eu acho que vai ser assim mesmo, Marcão. Por exemplo, foi o Leandro, né, que perguntou, vai ser todo dia. Vai ser todo dia, mas não do mesmo professor. Isso. Tá? Vai ser dos professores, por exemplo. Segunda, você teve aula pelo Zoom de português, aí vamos supor que o professor de geografia vai dar aula de segunda também, no horário da aula dele, e assim por diante. É uma aula de cada disciplina, tá? Então, todo dia vai ter só uma. Pelo Zoom, sim. E às vezes pode coincidir de 2 ou 3 professores dar aulas dele da semana naquele dia, né? Isso, por exemplo, segunda
vamos supor, de História, Geografia e Ciências, vai dar aula pelo Zoom segunda-feira. 3 professores. Então, você vai ter que participar da aula online, ao vivo, de 3 matérias, tá? Às vezes Vai as vai ter 3 só aulas um. juntas, né? Aí Não, vai juntos. depender do horário. Acabei de falar, vocês não têm um horário lá? Aí, tipo assim, 1 hora é aula de história, aí bate 2 horas. Aí encerra a aula de história, aí vai de geografia. Pode ser assim. Por exemplo, primeiro horário, começa 1 hora e vai até 1h50. Aí vamos supor que é a aula pelo Zoom de História. Aí vamos supor que a professora ou o professor de Geografia do segundo horário, que começa às 1h51 e vai até às 2h40, também vai fazer uma aula pelo Zoom. Aí vamos supor que o professor de Ciências também vai fazer e a aula dele com vocês lá é o terceiro horário. Então começa de 2h41 até 3h15. Então vocês vão ter que ficar atentos aos recados que os professores colocam no grupo. Tá? Justamente. Gente, então, tem mais alguma pergunta? Porque tá quase acabando o tempo desse primeiro link. Não. Não, tô de boa. Tranquilo? Tem não. Ficou compreendendo, então, essa questão das aulas online pelo Zoom? Sim. A gente reforça, né? Depois, na hora que entrar no link de novo, né, Marcão? Uhum. E assim, não precisa de se preocupar quanto a isso, que os professores eles vão estar avisando para vocês, dentro do grupo de WhatsApp mesmo. Tipo, ó, gente, amanhã vai ser minha aula pelo Zoom. Na hora da aula, na hora da aula eu mando o link. Pelo menos faço assim, eu mando o link na hora da aula. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Vai mandar outro link, viu, gente? Vocês vão entrar de novo. Tá, beleza. Já vou fechar isso aqui, Juliana? Pode fechar e a gente manda outro para eles, né? Tchau. Tchau, obrigado. Falou, Obrigado. professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau não. Falta daqui 1 minuto, já estou mandando de novo.